Trump falou que Cuba está nos últimos momentos de vida, né? Ele quer dizer, evidentemente, o regime cubano, né? E que estão negociando com os Estados Unidos. Realmente parece ser o fato isso daí, tá? Por quê? Cuba está sem luz, meu amigo, já há vários dias e a população começa a protestar, começa a sair na rua 60 horas sem eletricidade em várias cidades. Simplesmente não tem petróleo, não tem eletricidade, está tudo parado em Cuba. Um absurdo completo, resultado do comunismo. Comunismo não tem jeito. A população de Cuba, infelizmente, é refém desse regime absurdo que o Lula almeja. É o que o Lula quer para o Brasil, o que o Lula sempre quis para o Brasil, é o regime cubano, né? Por quê? Porque para o ditador cubano dá certo pra caramba o comunismo. O ditador do comunismo dá certo pra caramba. Stalin vivia com, né, formas nababescas, né? Se ele quisesse comer qualquer mulher, ele apontava para a mulher e comia a mulher. Ele chegou a comer mulher de auxiliar dele. O cara não tinha coragem de dizer não. Pô, se o Stalin quer comer minha mulher, pode comer, né? O Beria fazia isso também. O Beria era um auxiliar do Stalin, que era responsável pelas execuções lá, né? Imagina, você vive de forma nababesca. Para o chefe do comunismo é uma maravilha. O comunismo dá certo pra caramba. Pro resto da população é que é uma merda, né? E agora parece que a situação está chegando nesse ponto lá em Cuba. Vamos ver quanto tempo vai durar esse regime cubano. Eu acho que vai cair, tá? Eu acho que vai cair o regime cubano. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Dr. Hans Schukrutz, Nikita Molotov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o Trump fez uma declaração dizendo que Cuba vive últimos momentos de vida. Ele quis dizer o regime cubano, evidentemente, né? E negocia com os Estados Unidos. Aqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesse sábado, dia 7, durante o discurso de lançamento da Cúpula Escudo das Américas. É aquela cúpula em que vários países da América Latina, né, foram lá na Flórida para estabelecer uma briga conjunta contra cartéis de drogas, né? Então os Estados Unidos vai ajudar vários países a fazer isso, o Brasil não foi, né? E o Brasil, o México e Colômbia não foram no final das contas, né? E, bom, aqui, ó, estamos ansiosos pela grande mudança que em breve chegará a Cuba. Cuba está no fim da linha, realmente muito perto do fim da linha. Eles não têm dinheiro, não têm petróleo, têm uma filosofia ruim, um regime ruim, que já é ruim há muito tempo, declarou o republicano. Está aqui, a declaração dele aqui no encontro falando sobre isso. As we achieve a historic transformation in Venezuela, we're also looking forward to the great change that will soon be coming to Cuba. Da mesma maneira que nós conseguimos uma mudança fundamental na Venezuela, nós estamos aguardando a grande mudança que chegará também em Cuba. Cuba's at the end of the line. They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. They have a bad philosophy, they have a bad regime that's been bad for a long time. And they used to get the money from Venezuela, they get the oil from Venezuela. Daí ele falou aquela frase que Lula está no fim da linha, está acabando, eles têm um regime muito ruim, já está ruim há muito tempo, eles costumavam conseguir dinheiro da Venezuela. But they don't have any money from Venezuela, they don't have any oil, they don't have anything from... People can't even... They land in Cuba, they can't get gasoline to fly out, they have to leave their planes behind. And they want to negotiate, and they are negotiating with Marco and myself and some others. And I would think a deal would be made very easily with Cuba. But for 50 years I've been hearing, as a little boy, I'd be hearing about Cuba. You know, Cuba's a disaster. But I've been hearing so much about Cuba. But Cuba's in its last moments of life. E aí ele fala que agora não recebe mais dinheiro da Venezuela. Na verdade, se você pegar antigamente, né, Cuba recebia dinheiro da União Soviética, né? Depois da União Soviética passou a receber dinheiro do Brasil, depois passou a receber dinheiro da Venezuela, né? E agora ainda recebe alguma coisa do México, mas evidentemente não tem chance nenhuma, a economia lá mesmo é a falha tradicional do comunismo, né? Se você mata o sistema de preços, se você mata o livre mercado, simplesmente você não tem como organizar a sociedade. Essa ilusão de que tiver um governo que vai distribuir o dinheiro direitinho, quem precisa vai ter o dinheiro, não sei o que lá, é uma ilusão, nunca que isso acontece, nunca que isso funciona, né?
Lá no meu canal Ancapsu Classic, em que eu falo sobre teoria anarcocapitalista, tem esse vídeo aqui, ó, Mais-Valia Existe, em que eu explico o que é mais-valia e por que ela não funciona, né? E tem também esse daqui, ó, sobre o trabalho do Mises, né? O cálculo econômico, porque o cálculo econômico é impossível no socialismo, também é a grande obra do Mises, né? Que ele escreveu lá em 1921, na época que a União Soviética tinha acabado de ser criada, tinha acabado de ter a Revolução Comunista lá, que foi em 1917, né? 1921 tinha poucos anos ali. Muita gente tinha a impressão naquele momento que estava funcionando. Não, o comunismo funcionou, a União Soviética, tudo bem, todo mundo tem comida, não sei o que lá. E ele apontava que não é verdade, então isso vai dar problema. Pode até não dar num primeiro momento, mas fatalmente vai dar problema mais adiante. E de fato ele estava certo, né? Então, eu recomendo esses vídeos para você entender mais sobre isso. O fato é que, como ele previu, a economia ela continua funcionando durante um tempo na memória do preço capitalista. Depois ela para de funcionar. E é o que aconteceu com a União Soviética. É o que aconteceu com Cuba também. Está acontecendo com Cuba agora, né? Aparentemente isso tem um prazo de validade de cerca de 70 anos aí, né? A União Soviética foi formada em 1920 e durou até 1990, uns 70 anos mais ou menos, e acabou colapsando, né? Cuba também foi formada em 1959, né? A Revolução Cubana, então 1960, bota mais 70 anos aí, dá 2030, né? Ou seja, 2030 estamos chegando agora, tá chegando perto do colapso de Cuba, já pode ser que caia antes, né? A China escapou dessa sina porque a China de fato liberou a economia dela, né? Embora a China ainda seja comunista, ainda tem um governo autoritário e coisa e tal, em termos econômicos é muito mais livre até do que o Brasil, né? Em termos de regras econômicas para a sociedade, né? Então o que está acontecendo lá é isso, tá vendo aqui? As pessoas estão sem luz, às 60 horas sem luz ali, né, estão protestando, lá um monte de gente na rua protestando, tá vendo aqui, com lanterna, com celular, mas está todo mundo sem energia. E os protestos lá em Cuba, tem mais protestos aqui, ó, muita gente batendo panela. Ó. Porque não tem luz, né? Tá vendo a cidade tudo sem luz? Aqui, uma casa ou outra deve ser alguma coisa de emergência ali, alguma vela, talvez, lampião, né? Aqui tem outras. Dá para ver as pessoas aqui na rua, tá vendo? Tudo escuro, porque não tem luz. 60 horas sem luz, 60 horas são mais do que 2 dias, né? Um dia 24 horas, 2 dias daria 48 horas, 3 dias daria 60 e... não sei, faz as contas aí. Mas já dá quase 3 dias aqui, 3 dias são 62 horas, então já dá quase 3 dias sem luz lá em Cuba. Realmente um absurdo aqui, mais imagens de pessoas nas ruas protestando em Cuba pela falta de energia elétrica, né? Ou seja, o regime realmente não tem o que fazer, não tem como resolver. E daí o Trump volta a sinalizar uma ação contra Cuba e elogiou a Delcy Rodrigues da Venezuela. É o que o Trump está negociando com o regime cubano. Sair as principais cabeças do regime, tem que ser preso, vai ter que ser gente presa ali. É possível que ele acabe fazendo uma operação tal como fez na Venezuela, e eu, se fosse o pessoal de Cuba, aceitaria isso, porque a verdade é a seguinte: os Estados Unidos já mostrou que faz o que quer. Fez na Venezuela, e no Irã, que o pessoal achava que ia ser impossível dos Estados Unidos fazer, estão fazendo também, e vai acontecer a troca de regime lá, a queda do regime, não tem mais como o regime continuar por lá. Vai fazer em Cuba também, vai conseguir fazer isso com certeza em Cuba. Ou seja, a situação não tem alternativa. É melhor eles aceitarem irem e responder pelos crimes que eles são condenados de forma pacífica do que arriscar morrer numa ação americana em Cuba ali, né? E aí o pior é o seguinte, né? Ainda ficam uns patetas igual o Lula, porque eu falei para vocês, o grande problema do Lula é esse. Essas esquerdistas de cabeça branca aqui no Brasil, eles cresceram numa época em que eles achavam um negócio lindo, olha lá que o Fidel Castro, ai que endurecer sem perder a ternura e não sei o que lá, vamos fazer uma revolução no Brasil, sendo que a porra da revolução em Cuba falhou, foi uma merda, destruiu o país completamente, sem absolutamente nada de positivo, mas na cabeça desse pessoal eles continuam vendo isso como um exemplo de sucesso e coisa e tal. O sonho do Lula é implantar um regime comunista no Brasil como é em Cuba, né? Olha a tragédia que é em Cuba. E aí o Lula disse que vai enviar alimentos e ajuda para o governo cubano, né? Que temos que ajudar Cuba e coisa e tal. Sendo que
O pessoal está reclamando no México da corrupção aqui. Ó. Esse aqui é um vídeo lá do México, falando que o México enviou um monte de ajuda humanitária para Cuba, e aí o pessoal da televisão do México foi lá nas vendas em Cuba e eles estão vendendo. Ou seja, o governo cubano recebeu comida de apoio mexicano, né, de graça, para coisa humanitária, deveria ser doado para as pessoas. O que o governo cubano está fazendo? Está vendendo as coisas lá nas lojinhas lá de Cuba. Tá vendo aqui? As lojinhas de Cuba estão vendendo isso lá, porque, né, o governo quer faturar, quer ganhar dinheiro, né? A questão de Cuba, o problema de Cuba não são as pessoas, é o governo que continua roubando as pessoas, impedindo isso. Então, essa ajuda humanitária que o governo brasileiro está mandando não vai ser para as pessoas em Cuba, vai ser para o governo. O governo vai pegar esse negócio e vai vender para os cubanos. Ou seja, é um absurdo completo isso. Né? O cubano que já está ali numa miséria danada, sem luz, sem nada, ainda vai ter que pagar pela ajuda humanitária brasileira que está indo para lá. Né? Um absurdo completo. É melhor acabar com esse troço de uma vez só. Aqui, ó. A crise em Cuba, a ditadura começou a limitar as atividades todas, restringir transporte, ou seja, nada mais funciona, e agora a última notícia é essa: 60 horas sem energia elétrica em toda Cuba, toda a cidade de Cuba, toda a ilha de Cuba, e o pessoal protestando na rua. Vamos ver quanto tempo vai durar esse regime. Eu acho que não vai durar muito tempo, não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.